Fala galera, é um prazer imenso compartilhar conhecimento com todos vocês. Vou aqui no meu cafezinho do conhecimento. Pessoal, nós estamos com mais uma aula do curso Documentações em R. Nessa aula de hoje nós vamos detalhar as três partes do corpo de um documento em R desenvolvido pelo pacote R Markdown. Fazendo um apanhado de situações, nós já mostramos que esse tipo de arquivo ele terá uma extensão .rmd e dele nós temos três partes principais, que é o cabeçalho, corpo e código. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre a parte do cabeçalho. Ali é como se fosse o cérebro do pacote, ou melhor, do documento que nós temos para que possa ser compilado na extensão desejada, quer seja num PDF, num doc, num .tec, etc. Aí vai ser da sua escolha. Vamos abrir aqui o RStudio para que a gente possa ver as bases do que nós temos de um arquivo em si. Antes de mais nada, já passando para o nosso RStudio, nós só queríamos deixar reforçado para vocês, para aqueles que ainda não se inscreveram, que vêm acessando os nossos materiais, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho para que a gente possa impulsionar esse material para outras pessoas. Fica a dica, tá? Dito isso, nós já vamos diretamente para a nossa página de apresentação. E aqui, enquanto nós estamos esperando abrir o nosso RStudio, queremos mostrar para vocês o materialzinho que nós vamos utilizar aqui nessa aula de hoje, que é justamente o livro do R Markdown. Na realidade, o contexto que nós temos aqui, deixa eu só salvar essa aba, que é do Rui, um dos caras que está aí internamente dentro do RStudio, que desenvolveu o KinitR, que tem parte no desenvolvimento do pacote R Markdown, diversos outros pacotes que ele tem de contribuição, justamente na parte de documentações em R. É um cara que tem uma contribuição aí muito forte de outras linguagens, principalmente linguagens de marcação, e que agregam todo esse conhecimento dentro do R. Então é graças a ele que a gente tem muitas das contribuições, dentre outros, que desenvolve também estes mesmos tipos de trabalho dentro do RStudio. Então aqui dentro do Bookdown, que é um livro em que a base dele é desenvolver, é um pacote Bookdown, e que o objetivo dele é desenvolver, além de documentos em R Markdown, livros. Por exemplo, esse material aqui é um livro que é feito em Bookdown. Os nossos também, a gente usa tanto coisas do quarto, agregado com o Bookdown, diversas outras coisas, e que aqui também nós vamos ver ao longo de diversas aulas, assuntos específicos para desenvolver livro, página web, etc., dentre outras coisas. Então aqui, usando este livro aqui, que vamos deixar o link na descrição desse vídeo, nós temos a seção para que a gente entenda um pouco mais a sintaxe do cabeçalho. Então, se eu pegar aqui especificamente um projetinho, estou aqui dentro do R, e vou abrir aqui um projeto em R Markdown, tá? Então, venho aqui em R Markdown, vai abrir um projetinho, eu vou colocar aqui apenas algumas informações básicas, vou botar aqui texto base, apenas isso, deixar aqui a data, vamos exportar em HTML, por exemplo. Então, eu vou dar OK. Feito isso daqui, vai aparecer para mim o primeiro projeto. Deixa eu diminuir só aqui um pouco dos ícones e do texto. Então, aqui está um arquivo de exemplo do .rmd, tá? Um R Markdown. O que nós queremos tratar na nossa aula de hoje
é justamente nessa parte aqui, ó, que é o cabeçalho. Então, no cabeçalho, o que é importante da gente entender é a condição sintática de determinadas coisas que a gente insere. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós temos é justamente a delimitação que nós temos do cabeçalho, que é justamente esses 3 tracinhos que nós temos no início e no final. Tudo que está sendo feito aqui dentro é escrito numa linguagem que a gente chama de AML. O que vem a ser AML? Se a gente se reporta aqui, por exemplo, a Wikipedia, no caso, o IAML eles usam como um acrônimo justamente do termo, que nada mais é de uma espécie de tipo de linguagem de marcação que consegue se familiarizar com outras linguagens e consegue processar esses códigos de forma mais facilmente, interagindo com outras linguagens. As mesmas ideias, vamos pensar assim, só que de forma mais fácil, do que nós temos, por exemplo, com a linguagem HTML, em que ela tem suas tags que delimitam textos, dentre outras coisas, aqui de forma mais facilmente com o IAML, a gente consegue processar, compilar um determinado arquivo dentro dos padrões desejados que a gente delimita, que a gente insere no cabeçalho do nosso documento RMD. E voltando aqui justamente ao livro do Bookdown, nós temos aqui uma pequena síntese da sintaxe do que nós temos em AML. Aqui inicialmente é o que ele justamente fala da condição do que nós temos, da delimitação do nosso cabeçalho, que é justamente os traços iniciais e finais. Aqui nós temos inicialmente os parâmetros, em que esses parâmetros iniciais eles delimitam o que é que nós vamos inserir aqui como título e autor, e eles são delimitados por esses 2 pontos. Na realidade, esses 2 pontos ele vem a representar para nós a atribuição do que nós vamos dar o valor a esses parâmetros ou esses argumentos, quer que seja, né? E esses parâmetros, geralmente, a gente delimita, na realidade, os valores a gente delimita por aspas, ó. Aqui é o título do texto, aqui o nome do autor. Tem outras situações em que os argumentos ou os parâmetros são condições lógicas. E aí eu uso só yes ou no. Aqui vai ter link de citação, aqui está dizendo sim ou não. Ou eu posso ter outras condições em que o parâmetro é uma espécie, ou o argumento é uma espécie de vetor. E esse vetor é delimitado por colchetes, em que eu separo os valores do vetor, os elementos do vetor, eu separo por vírgula. Observem aqui. Uma outra forma que eu posso representar esta condição é usando listas, em que ao invés de eu colocar tudo em uma linha de comando, em que os valores são separados por, na realidade, delimitados por colchetes, nós usamos o formato de listas. E aí uma coisa muito importante do que nós temos com o IAML. As tabs, os espaços que nós damos, são muito importantes para a hierarquização. Então veja, aqui o output, que é uma espécie de argumento que nós temos lá no cabeçalho, que diz qual tipo de documento que vai ser exportado. Isso nós já falamos nas aulas anteriores e estamos explorando um pouquinho mais agora. Esse output aqui, nós estamos delimitando que a saída vai ser em HTML ou em Word Document, no caso, numa extensão docx ou .html. Perceba que ao delimitar ou dizer que o output vai ser exportado dessa forma, eu não poderia ter colocado essa lista no mesmo alinhamento do argumento output, ó. Por quê? Porque estes valores em listas são, na realidade, valores do argumento output, que era o mesmo que eu tivesse colocado aqui na forma de
vetor. Então, aqui no formato de lista, se eu colocasse esse tracinho no início, no mesmo alinhamento de output, isso daria um erro. O que é que a gente faz? A gente dá uma tab, um espaço, para dizer que isso daqui é um valor da condição inicial, que seria o output. Uma outra forma que nós temos também de não usar em forma de listas é quando nós precisamos, por exemplo, delimitar esse output de alguma outra forma. Por exemplo, aqui é um tipo de saída Gitbook, que é um estilo de saída, um estilo de formato de livro, em que ele utiliza esta função aqui, Gitbook, ela vem do pacote Bookdown. Por isso que eu estou usando esse operador aqui, ó, dois pontos sequenciados. Significa dizer que eu não estou precisando, antes de executar ou fazer com que o cabeçalho seja reconhecido, eu não estou precisando carregar ou anexar o caminho de busca, o pacote Bookdown. Então, aqui o que é que vai acontecendo? Quando eu vou querer que o meu output seja um estilo Gitbook, que vem do pacote Bookdown, eu tenho alguns argumentos que eu posso dizer a esse tipo de saída Gitbook que tenha algumas coisas pré-determinadas. Em que, veja, ó, aqui eu tenho o meu output, dei uma tab para dizer que a minha iria ser exportado nesse formato, Gitbook, que é diferente do HTML Document ou de Word Document. Ele aqui tem um estilo, os livros do Hadley Wickham, muitos deles vêm nesse formato aqui, Gitbook. É um estilo diferente de layout desse estilo de livro. Mas, enfim, e que aqui eu tenho algumas argumentos que eu insiro para modificar o estilo do livro. Aqui, nesse caso, é separado por seções. E aqui nós temos o split bib. Isso aqui deve ser alguma coisa relacionado às referências bibliográficas que nós temos por seção ou só ao final. O que importa saber é que aqui é um argumento lógico. Mas veja que tudo isso daqui faz parte de alterações que eu estou fazendo na saída Gitbook. Por isso que eu estou dando uma outra tab de separação aqui, ó, que vocês podem verificar. Compreendem? Ó? Se nós fizéssemos dessa forma, ó, output, document, talk at, isso daqui iria dar um erro. Por que que isso aqui iria dar um erro? Isso aqui iria dar um erro porque nós esquecemos de hierarquizar, de dar os espaços específicos. E isso é imprescindível na leitura de um código YAML. Se nós não fizermos essa hierarquização, nós teremos provavelmente problemas. Vamos voltar aqui no RStudio rapidamente e vamos verificar aqui o que é que está acontecendo. Veja só, aqui eu não estou precisando fazer nenhuma espécie de hierarquização, porque eu não estou dando nenhuma condição posterior. Por exemplo, aqui a condição do output. Observam? Nessa situação, aqui simplesmente eu estou dizendo que está sendo exportado no formato HTML. Voltando aqui para a condição lá do nosso livro que nós estávamos falando, veja que nessa situação, aqui ele está mostrando condições do que nós tínhamos aqui, ó, dessa situação. Então, veja que aqui o que ele está falando, que o que eu estou fazendo aqui na realidade, quando eu estou usando dessa forma, é o que atualmente aqui ele está falando. Quando você usa isso aqui no sentido sem estar hierarquizando, o que você está atribuindo a cada um desses parâmetros ou argumentos é justamente o resultado null. Ou seja, não vai haver processamento algum na situação. Que ao invés, o que se esperaria que se eu colocasse dessa forma. Veja que aqui o output sai no formato HTML, mas eu ainda estou acrescentando alguma coisa dentro do doc, que seria justamente o quê? Eu estaria colocando o que a gente chama de sumário.
Perceba aqui nessa situação que eu tenho uma condição a mais que eu estou atribuindo para essa saída doc. Vamos testar aqui ela só para que vocês tenham noção do que é que nós estamos falando. Se eu pegasse isso daqui e vou fazer nesse formato aqui, depois vou fazer nesse, tá? Ó, só para vocês verificarem a situação. Vamos aqui no nosso RStudio. Então, aqui nesse caso do output, eu estou fazendo assim. Veja que eu vou dar uma tab. Ele está dessa forma aqui, inicialmente na mesma condição de hierarquização. O que eu vou fazer aqui agora é dar uma tab só, ó. E vou colocar 2 pontos, automaticamente a corzinha já se modifica. E vou acrescentar aqui, ó, veja que quando eu dou um Enter, ele já dá uma outra tab. E aqui eu consigo colocar o tox. Vamos fazer primeiro na condição inicial. Eu vou salvar isso daqui. Vou voltar em Ctrl Z, a primeira situação de compilação. Ele vai pedir apenas para que eu salve, tá? Ó. Vou salvar aqui em qualquer local. Eu vou deixar aqui mesmo em teste 2. Vou botar aqui, teste 2. E vou colocar aqui teste, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou renderizar, ou na realidade, compilar esse meu arquivo por knit. Então, ele vai fazer essa compilação aqui. Nós vamos ver o nosso arquivo sendo trabalhado na compilação. Está dando apenas uma demoradinha, mas está renderizando aqui, ó. Ok, está fazendo o acréscimo de alteração. Veja que aqui está aqui meu texto base, ó. Então, veja que o formato de saída dele está num HTML normal, tranquilo. Beleza, ó. No HTML normal. O que eu vou acrescentar agora é na condição anterior. Opa, vamos aumentar aqui. E vou colocar agora o toque. Esse toque aqui é como se fosse uma espécie de sumário que eu estou fazendo. Então, aqui eu tenho seções, R Markdown, include plots, etc. E vamos ver o que é que o acréscimo deste argumento aqui, ó, desse parâmetro que eu estou colocando em doc, em HTML document, o que é que ele está fazendo no meu arquivo de saída. Vamos lá. Então, ele está renderizando. Vamos ver o que é que ele vai fazer agora aqui. Perceba que ele cria uma espécie, ó, de sumário, em que aqui eu consigo hiperlinkado, ele está hiperlinkado, e eu consigo me reportar diretamente à seção. Cliquei aqui, ele já me joga para a seção específica. Então, esses acréscimos é o que nós vamos aprendendo. O que você precisa entender é a condição sintática do cabeçalho do que nós estamos fazendo. Se você volta aqui para a página que a gente estava, aqui lá no Wikipedia, eles têm diversos, aqui embaixo, ó, diversas características que existem para a condição sintática da linguagem AML, para que você possa entender o que é que cada uma representa, que é diferentemente da linguagem ou do ambiente R. Essa escrita aqui, ela é um pouco diferente. Apesar de que quando eu olho aqui no livro, veja que isso daqui é um chamamento que eu faço numa sintaxe em R dentro da linguagem AML. É muito impressionante quando a gente aglutina diversas coisas ao mesmo tempo. Mas temos que fazer essa ressalva de que o cabeçalho está sendo escrito especificamente em AML. O que é que nós temos aqui mais para acrescentar? Além dessa opção aqui, Book Down, Git Book, o Output, que é justamente a forma de como vai sair aqui, justamente aqui no livro, ele me mostra diversas saídas possíveis que nós poderíamos utilizar para o nosso documento. É claro que essas são as únicas saídas? Não, existem diversas outras, mas você às vezes precisa utilizar pacotes específicos. Então aqui, vê muitos outros formatos em que pacotes dão suporte para muitos outros estilos de saídas de output. Era isso que nós queríamos falar para vocês
Tem muito mais coisas de sintaxe que nós temos para linguagem e AML, mas isso a gente vai deixando mais palatável, flexível, à medida que a gente vai discutindo nas aulas seguintes e precisando de determinados argumentos, de parâmetros, e a gente vai informando para vocês. Tranquilo? Fica mais uma dica, mais uma aula para vocês sobre a questão do cabeçalho de documentos em R. Espero que tenham gostado e lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!